Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre próstata. Quais os problemas mais comuns e o que fazer? Então, se você é homem, tem mais de 50, mais de 40 ou 50 anos e já apresenta alguns sinais de problemas com a próstata, ou mesmo se você é mulher, assista esse vídeo até o final, porque com certeza você pode ter um irmão mais velho, pode ter marido, pode ter um pai e esse assunto pode interessar para você, ok? Eu sou Alex Precioso, eu sou especialista em fisiologia, sou também graduado em odontologia e há mais de 30 anos eu estudo temas voltados para a saúde. E aí criei esse canal no YouTube para que a gente possa falar de saúde geral, alimentação saudável e o que fazer para que a gente possa ter uma vida mais longa e o principal, uma vida longa, mas sem doenças, que é o principal de tudo, ok? Bom, na verdade eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu tenho um grupo de amigos e um deles precisou fazer uma cirurgia de próstata ultimamente e eu percebi que outros amigos em comum também apresentam alguns sintomas e a gente comentou a respeito disso e eu achei por bem criar esse vídeo, levar algumas informações importantes, né, sobre esse problema, que é o problema da próstata, que afeta a maioria dos homens a partir dos 40, 50 anos e aí quem sabe com essas informações a gente consiga melhorar essa situação, ok? Mas antes de entrar nesse assunto, que sem dúvida é um assunto importante, né, eu quero te pedir para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago informações sobre saúde, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você gostar, né, assista o vídeo, se você gostar do vídeo, dê um joinha, porque assim o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto importante, é um assunto relevante e vai entregar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, ok? E aí você, além de me ajudar na divulgação do vídeo, você vai fazer parte do meu propósito, que é levar informações sobre saúde para um número grande de pessoas, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, são 3 os problemas mais comuns que afetam a próstata. A prostatite, como o próprio nome já remete, é uma inflamação, né? Uma inflamação da próstata, porque na verdade, quando a gente inclui o sufixo "ite", a gente quer dizer inflamação. Então você tem amígdala mais ite, amidalite, próstata mais ite, prostatite, ok? O segundo problema é o HPB, que quer dizer hiperplasia prostática benigna. E o terceiro problema é o câncer de próstata, que na verdade, entre esses que eu citei, é o menos comum, graças a Deus, para nós homens, né? E para que a gente possa entender um pouco melhor, né, sobre esse assunto, é importante a gente saber primeiro o que é a próstata, onde ela se localiza e quais as estruturas que estão relacionadas a ela, ok? Então, muito bem, vamos lá. A próstata, na verdade, é um órgão maciço, né, que tem aproximadamente, num adulto jovem, aproximadamente 25, 24, 26, 27 gramas. Está localizada logo abaixo da bexiga e por dentro da próstata passa a uretra, que tem a função de expelir a urina, que vem lá da bexiga, e o sêmen. A função da próstata é produzir e armazenar um líquido altamente nutritivo, né, que tem a função de manter vivos os espermatozoides, e esse líquido é chamado de líquido prostático, que posteriormente ele se junta ao líquido seminal, porque é produzido lá nas vesículas seminais, e aos espermatozoides, que são formados nos testículos, um pouco abaixo. E aí esse conjunto de substâncias formam o sêmen, que também é excretado pela uretra, né? Que, como eu falei, ela passa por dentro da próstata, capta esses líquidos, né? Essas substâncias, e aí ela faz a excreção lá no pênis, ok? Muito bem. Eu falei que são 3 os problemas mais comuns, né? Então vamos lá, a prostatite. Ela é uma inflamação, né? Ela é caracterizada por uma inflamação ou até uma infecção na próstata e que leva o homem, por essa inflamação, a uma dificuldade muito grande de urinar, de fazer xixi.
Porque como a uretra passa dentro da próstata, e nesse caso da inflamação, a próstata está inchada, ela acaba comprimindo a uretra, e aí esse edema, né, dificulta o esvaziamento da bexiga, e aí causa no homem uma dificuldade muito grande de fazer xixi. Ele acaba tendo muita vontade, tem dor para fazer o xixi e às vezes não consegue fazer ou faz muito pouquinho, né? E aí está constantemente tendo que ir ao banheiro. Às vezes acorda várias e várias vezes à noite para fazer xixi, né? Então esse é um problema inflamatório, é um problema que é só inflamatório, mais nada. O HPB é um problema extremamente comum nos homens com mais de 50 anos, até com mais de 40 anos, né? E ele se caracteriza, como o próprio nome já diz, por uma hiperplasia. Hiperplasia significa crescimento celular. Então a próstata aumenta de volume, aumenta de tamanho, só que dessa vez não tem inflamação. É um crescimento benigno, né? E não se trata de câncer. A próstata cresce, mas é de forma benigna, ok? E estatisticamente a gente tem que o HPB ele é extremamente comum, né? Para você ter uma ideia, nos homens acima de 40, entre 40 e 50 anos, 25% deles vão ter HPB. Já entre 50 e 69 anos, mais de 50% apresentam HPB. E olha só, homens acima de 70 anos, nós temos mais de 80% de frequência no problema no HPB. Então, é muito frequente, ok? E o que pode levar a esse problema? Quais as causas mais comuns do HPB? Primeiro, a gente tem que lembrar da questão familiar, né? A questão genética, que ela é de suma importância, faz realmente a diferença. Depois nós temos o diabetes e também nós temos a obesidade. E aí o diabetes e a obesidade estão frequentemente ligados, porque normalmente o diabético ele tem obesidade central e aí por isso que são correlacionados, ok? Estatisticamente, ter mais de 50 anos é um fator mais do que preponderante para que ocorra o HPB. E por que isso acontece? Porque, coincidência ou não, né, acima dos 50 anos, a gente tem um aumento natural de um hormônio chamado DHT. E esse aumento desse hormônio leva a um alto índice de HPB. Tá bom, mas o que é o DHT? Muito bem, o DHT ele é um hormônio esteroide que se forma na mesma cascata da testosterona, ou seja, eu preciso da testosterona para que o DHT se forme. E se espante você ou não, esse hormônio esteroide ele é formado a partir do colesterol. Isso mesmo, o colesterol que na maioria das vezes o médico prescreve medicamentos para baixar e que nem sempre hoje em dia a gente sabe que é o melhor caminho, vamos dizer assim, né? Eu vou te explicar aqui nesse slide que nós vamos passar, eu vou demonstrar aqui essa cascata do colesterol e você vai compreender um pouquinho melhor, tá? Então nós temos o colesterol. O colesterol ele é uma molécula extremamente importante para o nosso corpo. É do colesterol que nós temos a formação da testosterona. Então é a partir dele que se forma a testosterona. Ele é importante porque ele é importante porque existem inúmeras substâncias que são formadas a partir do colesterol. Como por exemplo, não é uma substância, né, mas é um hormônio. Esse hormônio é a vitamina D, que na verdade não é vitamina, é hormônio, né? Ele se forma a partir de uma molécula do colesterol que fica logo abaixo da pele. Nós temos também as estruturas celulares dependem do colesterol. O arcabouço da célula, a membrana celular, ela tem colesterol na sua composição. Então ele é super importante. E aí nós temos a formação de vários hormônios que levam até a testosterona, que um vai se convertendo no outro, por isso que nós chamamos de cascata. E aí nós temos a formação da pregnenolona, a formação do DEA, que é a dehidroepiandrosterona, a androstenediona e a testosterona, né? A partir da testosterona, nós temos a formação de mais 2 hormônios, que é aí que começa o problema. Que é aí que começa o problema de ter um risco maior, tanto do HPB quanto do câncer de próstata. Por quê?
Porque nós temos o aumento da expressão, quando nós temos o aumento da expressão de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que é essa que você está vendo na parte superior aqui da palavra testosterona, o aumento da 5-alfa-redutase leva ao aumento do DHT. E o aumento do DHT leva ao aumento da próstata, que é o HPB, hiperplasia prostática benigna. E também nós temos o aumento de uma outra enzima chamada aromatase, que é a CYP19, que leva à formação de um estrogênio que é o estradiol, que é o E2. E aí nós temos a diferença, que é a seguinte: o DHT leva ao aumento do risco de HPB. E o aumento do estradiol, ele leva a um risco maior de câncer de próstata. Então veja que tanto um quanto o outro não é legal, nós não podemos ter. Muito bem, e da onde que vem o aumento da 5-alfa-redutase? Ela vem geneticamente, né? Sempre você tem uma carga genética para aumentar a expressão da 5-alfa-redutase. Nós temos que a inflamação crônica, aquela inflamação silenciosa que nós temos no interior do corpo, aumenta a 5-alfa-redutase, a obesidade e o diabetes. A inflamação, ela muitas vezes também vem em função da obesidade, porque as células, os adipócitos, que são células de gordura, elas têm a capacidade de liberar uma série de substâncias inflamatórias que vão promover essa inflamação. E essa inflamação, essas células, essas toxinas inflamatórias vão aumentar a 5-alfa-redutase. Assim como o diabetes, até porque o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, você tem uma correlação muito grande com o aumento da insulina, e a insulina aumenta a gordura intraabdominal e que vai aumentar o processo inflamatório também. Ok? Muito bem, aí nós temos o aumento da expressão da enzima aromatase, que vai levar ao aumento do estradiol. E aí também são os mesmos fatores que corroboram, como a genética, também a obesidade pelos mesmos fatores, a inflamação crônica, né? E o diabetes por conta da insulina alta, porque a própria insulina, o excesso de insulina, isso é um dos grandes problemas da gente ter insulina alta, vai ativar a expressão da CYP19, da aromatase, e vai aumentar a conversão da testosterona em estradiol, ok? Então veja que essa inflamação crônica, ela é extremamente danosa para o nosso corpo, extremamente danosa. E como é que a gente inflama o corpo? Hoje, no mundo atual, na vida atual que nós estamos levando, é muito fácil, porque a gente come muito mal, são muitos fast foods da vida, são muitos refrigerantes, o alto consumo de álcool, enfim, as comidas industrializadas com muitos conservantes, com todos os antes, né, que estão por aí à solta. Isso leva a uma inflamação crônica que pode levar tanto ao aumento da 5-alfa-redutase quanto ao aumento da aromatase. Aí a gente tem o DHT aumentado e a gente tem o estradiol aumentado, ok? Então, para deixar claro, DHT aumentado leva ao aumento da próstata de forma benigna, que é a hiperplasia prostática benigna. E o aumento do estradiol, que é um hormônio esteroide, né, é um estrogênio, leva ao risco de câncer de próstata. Para você ter uma ideia, 90% dos cânceres de próstata são estrogênio dependentes, ou seja, dependem do aumento do estrogênio para que desenvolva-se o câncer, ok? Muito bem, e como é que a gente combate isso, já que a nossa intenção é essa? A gente tem algumas maneiras de combater. O mais comum hoje em dia é os médicos prescrevem algumas medicações, como por exemplo a dutasterida, que ela tem a capacidade de diminuir a expressão da 5-alfa-redutase, aquela enzima que a gente acabou de falar, e com isso ela vai diminuir a formação de DHT e com isso a gente vai diminuir a hiperplasia de próstata. O outro remédio é da família dos anastrozol, que é um medicamento, um alopático, e que vai diminuir a expressão da CYP19, que é a aromatase, que a gente diminui com isso a quantidade de estrogênio convertido de testosterona para estradiol. E aí a gente tem uma diminuição no risco de câncer de próstata, ok? Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui e é muito importante. A minha intenção não é prescrever medicamentos.
Esse não é o meu propósito, não é o nosso propósito prescrever medicamentos. O objetivo desses vídeos, né, o objetivo desse vídeo é levar para você informações sobre saúde e como que a gente pode combater alguns problemas com uma saúde melhor, com uma saúde plena, e o que a gente pode fazer para que isso possa acontecer, ok? Porém, isso não significa que você tenha que parar de tomar os seus remédios caso você esteja tomando. É importante que você, com esses assuntos, converse com o seu médico e avalie com ele a possibilidade de também tomar ou trocar os seus medicamentos por outros produtos que são fitoterápicos, enfim, e que nós vamos falar daqui para frente, ok? E aí a gente pode entender, né, como é que a gente pode prevenir, né, o HPB, e a primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar prevenir o HPB é adotar um estilo de vida que possa melhorar a nossa saúde. E um dos componentes para adotar uma saúde melhor é ter uma alimentação saudável. Existem algumas substâncias chamadas de fitosteróis que são encontradas nos vegetais, por exemplo, que são chamados de fitoesteróis porque fito vem de planta, né? E esteróis porque são moléculas parecidas com o colesterol, com a molécula de colesterol, que são altamente benéficas para o corpo. E nós estamos falando aqui do colesterol de boa qualidade. E no caso do HPB, alguns fitosteróis, eles têm a capacidade de diminuir a expressão da 5-alfa-redutase e, consequentemente, vai diminuir a conversão da testosterona em DHT, em dihidrotestosterona. E com isso a gente melhora a saúde da próstata. Entendeu? Então, este é o mecanismo que a gente quer fazer as pessoas entenderem. Nós não estamos falando aqui de remédio, aqui nós estamos entendendo um pouquinho da fisiologia, do mecanismo, né? Qual o mecanismo que ocorre no corpo, e aí nós vamos tentar mostrar quais os alimentos que podem contribuir para que esta fisiologia aconteça, ok? E onde, né? Então, onde que a gente encontra esses fitosteróis, né? De que maneira que a gente vai achá-los? Primeiro, a gente encontra nas sementes, na linhaça, na semente de girassol, na semente da abóbora, nós vamos falar mais dela, no azeite, nas oleaginosas, como nas nozes, nas castanhas, nas amêndoas. E como eu falei, nos legumes em geral a gente encontra esses fitosteróis. E aí, seguindo nessa linha, né, essa linha de saúde, a gente tem alimentos funcionais, né, como esses daí que eu estou falando, que têm a capacidade de diminuir essa expressão da 5-alfa-redutase. E pensando nisso, a gente não pode deixar de lembrar de uma substância chamada licopeno, que é um nutriente altamente antioxidante, altamente anti-inflamatório e que está presente em muitos alimentos. Mas a maior fonte de licopeno está no tomate. Mas aí tem um detalhe importante. O licopeno, para que ele esteja num estado de maior biodisponibilidade, para que ele seja bem absorvido, o tomate tem que estar num estado aquecido, ele tem que ser refogado. E aí, se ele for consumido refogado e ainda na presença de um bom azeite, porque o licopeno é uma substância lipossolúvel, ele vai ser melhor absorvido e vai ser melhor aproveitado para a função que nós estamos falando. Ok? O outro alimento é a semente de abóbora, que ela é extremamente importante para auxiliar na diminuição do volume da próstata. Porque naturalmente a semente da abóbora ela é um potente inibidor também da 5-alfa-redutase, que é quem ativa a conversão da testosterona em DHT. Mas, na verdade, a semente da abóbora ela ajuda não só a melhorar o HPB, ela ajuda também a prevenir as possíveis inflamações ou infecções de todo o aparelho urinário. E aí a gente não está falando só do homem, né? A gente também está beneficiando as mulheres nesse sentido, ok? Com relação ainda à semente da abóbora, hoje em dia se usa muito o óleo da semente da abóbora. Estudos recentes, inclusive, mostram que o óleo da semente extraído a frio, né, que é o extra virgem, ele concentra uma quantidade muito grande de uma substância chamada curcubitacina, que é uma substância que confere os maiores benefícios para a saúde da próstata e também do aparelho urinário como um todo, ok? Então, pessoal, vamos lembrar
do óleo da semente da abóbora, beleza? Então vamos lá. Outra substância que também é a queridinha da próstata é uma substância chamada extrato de sal palmeto. Essa substância ela é extraída da planta, de uma planta que é chamada Serenoa repens. E o sal palmeto a gente usa em forma de suplemento, em cápsulas, né? E os estudos mostram que ele é um antiestrogênico. Lembra que eu falei de uma enzima chamada aromatase que converte a testosterona em estrogênio? Pois é. O sal palmeto ele tem a capacidade de inibir a conversão, né, da testosterona em estradiol, e aí menos estrogênio, consequentemente maior a quantidade de testosterona livre, menor o HPV e principalmente menor o índice de câncer de próstata, que é uma coisa extremamente interessante, ok? Então, pessoal, veja que a importância da gente conhecer um pouco dos alimentos, né? Ter um bom estilo de vida, fazer exercícios frequentemente, fazer suplemento, fazer suplementação, e aí a gente une todos esses detalhes em conjunto, isso faz a grande diferença, ok? Bom, espero ter trazido uma boa informação de saúde para você, e se você chegou até aqui é porque você gostou desse assunto, então dê um joinha no vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber novos vídeos e deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe também com seus amigos, ok? Eu agradeço você e até um próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.